Bom dia a todos. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 13. Nós vamos ler dois versículos, o versículo 7 e o versículo 17. Livro de Hebreus, capítulo 13, versos 7 e 17. O tema da mensagem dessa manhã é o guardião do púlpito de Cristo. E nós vamos pensar um pouco sobre este tema. Essa mensagem, irmãos, Deus me deu algumas semanas atrás, e eu já teria pregado se fosse da vontade do Senhor. Não é porque hoje é o dia do pastor que pregarei ela, pode acreditar, inclusive eu estava em dúvida entre duas mensagens, e o Senhor me deu paz para pregar esta, sem nem lembrar que hoje era o dia do pastor. Hebreus capítulo 13, versículo 7 e 17, a palavra do eterno Deus diz o seguinte, acompanhe comigo com atenção: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Pule comigo para o versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Esta é a palavra de Deus. Vamos orar. Pai, obrigado, Senhor, pelos esclarecimentos que a sua palavra nos traz e que essa mensagem produza edificação no coração do teu povo aqui, em nome de Jesus. Amém. Podeis sentar. A igreja é de Jesus. A ideia da igreja é de Jesus. O funcionamento eclesiástico é ideia, é elaboração de Jesus Cristo. Cristo estabeleceu a doutrina, Cristo estabeleceu a prática, Cristo diz o que a igreja tem que fazer e o que a igreja não tem que fazer. A igreja de Jesus nunca será uma ONG. A igreja de Jesus nunca será um clube. A igreja de Jesus nunca será uma agência de assistência social. A igreja de Jesus é o ajuntamento dos santos que tem por objetivo, aqui dentro, a edificação e lá fora, a evangelização. Jesus estabeleceu essa ideia e o Senhor estabeleceu os seus oficiais. E no Novo Testamento, nós enxergamos isso claramente. Jesus estabeleceu os seus oficiais para a função do pastorado e para a função do diaconato. E essa função pastoral começou com a pessoa maravilhosa de Jesus Cristo. Jesus é o primeiro pastor, o sumo pastor. Jesus é. Ele foi o primeiro. Isso traz uma responsabilidade muito grande para os guardiões do púlpito de Cristo. Por quê? Porque a função pastoral vem diretamente de Jesus. O pastor é um descendente funcional direto de Jesus Cristo. E isso traz uma grande responsabilidade. Não é por acaso que a palavra de Deus está repleta de orientações para o pastor. Quando você lê 1 Timóteo 3, 4, 5, a segunda carta de Timóteo inteira, 1 Coríntios, capítulo 9, 1 Pedro, capítulo 5, entre outros textos, você vai encontrar orientações diretas para a forma que o pastor deve viver, se comportar, sentir, pensar e por aí vai. Mas existem orientações também dentro da palavra de Deus para que o pastor olhe para si próprio. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer o seguinte: cuide-se de você mesmo e da doutrina. E eu acho interessante esse texto, porque o pastor deve cuidar de si próprio, assim como ele cuida da doutrina.
há uma equiparação importante aqui no texto. E a vida de um guardião deve ser cuidada por ele próprio e deve ser cuidada pelo Senhor também. Jesus, irmãos, é o responsável pelos pastores. É Ele quem chama, é Ele quem vocaciona, é Ele quem exerce o poder na vida do pastor. Jesus é o dono da igreja e Ele coloca cada guardião aonde Ele quiser. Aonde Ele quiser. Dentro da nossa realidade aqui, nós tivemos ao longo da história 2 guardiões. Nós tivemos o guardião, pastor Josué Pereira Félix, que por quase 60 anos dirigiu, conduziu a igreja do Senhor. E como o texto aqui diz, e nós já vamos falar um pouco mais sobre isso, nós devemos nos lembrar dele como guardião que foi por 60 anos aqui. Nós não podemos nos esquecer. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram. Repare aqui que está no tempo passado. Que vos falaram a palavra de Deus. E hoje, nós temos o pastor Ebenezer como guardião deste púlpito que Cristo escolheu. E que nos últimos 3 anos, ou quase 3 anos, tem desempenhado este papel. E como no vídeo foi mostrado, Jesus está olhando e a forma com que nós enxergamos a igreja, nós entendemos que a bênção de Deus está sobre a vida do nosso pastor e está sobre a vida da igreja de Jesus. Tudo, irmãos, tudo o que sai deste púlpito é de responsabilidade do pastor Ebenezer. Como durante quase 60 anos foi de responsabilidade do pastor Josué. Tudo. Hoje, aqui pela manhã, sou eu quem está pregando, mas a responsabilidade diante de Jesus é dele. É minha também em uma segunda análise, mas em primeira análise é dele. Se eu falar alguma bobagem e o pastor não fizer nada, Jesus cobra dele. É uma responsabilidade muito grande. Quando o pastor Fernando prega, é a mesma coisa. A responsabilidade, em primeira análise diante de Jesus, é do guardião que Jesus escolheu para cuidar do púlpito dele aqui nessa igreja. Porque este púlpito é de Jesus. Nós, sim, respondemos diante de Deus, mas em primeira análise, é o pastor. E o que a palavra de Deus nos pede para que nós, enquanto ovelhas, façamos em relação à vida do guardião que ele escolheu para esta igreja. Primeiro, nós devemos nos lembrar. É o que o texto diz. Lembrai-vos dos vossos pastores. Como disse há poucos instantes, nós devemos nos lembrar do pastor que passou com amor, com respeito, com gratidão. E nós devemos também nos lembrar do pastor que neste momento está em exercício aqui nessa igreja. E lembrar do quê? Lembrar que o pastor é ser humano. Lembrar que o pastor tem sentimentos, pensamentos, tristezas, alegrias. Lembrar que por isso o pastor acerta, o pastor erra. Nós devemos nos lembrar de suas responsabilidades como homem, como marido, como pai, como pastor. Nós devemos nos lembrar, e essa lembrança deve impulsionar os nossos joelhos a orar pelo nosso pastor. Devemos nos lembrar que ele tem demandas particulares que nós não sabemos. Devemos nos lembrar
que nós tivemos aqui o pastor Josué, que com seriedade, honestidade e compromisso com a doutrina, conduziu a igreja por quase 60 anos, e o pastor Ebenezer segue o mesmo caminho. E eu não estou pregando aqui pastores, eu estou pregando a palavra de Deus. Nós devemos nos lembrar dos pastores que falaram para nós e que falam para nós a palavra de Deus. Interessante que aqui a palavra de Deus nos incentiva a lembrar. E não podemos nos esquecer, irmãos. Então nós devemos nos lembrar do pastor que passou por aqui e nós devemos ter em nossa mente o nosso pastor que aqui está. Mas há uma segunda coisa que o texto aqui diz. Veja comigo. Lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai. Em primeiro lugar, devemos nos lembrar. Em segundo lugar, devemos imitar. Imitar o quê? Imitar o pastor? Não. Nós devemos imitar a sua fé. Deixa eu contar aqui uma coisa que aconteceu. Muito interessante. Nosso querido e saudoso irmão Emanuel estava internado. E pastor Fernando me ligou dizendo o seguinte: pastor, o irmão Emanuel está de alta. É rodízio do meu carro. Você consegue ir até lá? Falei, com certeza. Fui até lá. E eu estava com a minha agenda lotada à tarde. Mas lotada mesmo. Eu tinha este período de manhã e eu fui até lá para pegar o irmão Emanuel e levá-lo até em casa. Quando eu chego lá, sua cunhada está saindo e ele não estava de alta. E ele precisava de alguém para acompanhá-lo. Falei, vou ficar aqui, período da manhã, a alta vai sair a qualquer momento. Quando eu chego para falar com o enfermeiro, não tinha previsão de alta. E eu estava com a minha agenda lotada. Acompanhe isso. Com a minha agenda lotada à tarde. Eu mando no grupo dos pastores o seguinte: olha, o irmão Emanuel não está de alta e vai ficar aqui o dia inteiro. Pastor Fernando, solícito do jeito que é, disse: pastor, você está com a agenda lotada, então eu volto até aí e você vai cumprir a sua agenda à tarde. Aí o pastor Ebenezer disse assim: não, pastor Carlos Júnior, fique aí. E a minha agenda estava lotada. E eu recebi aquilo, eu falei, vou esperar mais um pouco antes de cancelar a minha agenda. Chegou na hora do almoço, o pastor Ebenezer me liga: pastor, eu quero que você fique aí porque Deus tem algo para você aí. E eu, mas eu estou com a minha agenda lotada. Fique aí porque Deus tem algo para você aí. Tá bom? Vou ficar. Cancelei a minha agenda inteira à tarde e estou lá no hospital. De repente, uma enfermeira passou e olhou para mim e disse assim: você é pastor? Eu acho que o pastor tem cara de pastor, né? Não é possível. E ela disse assim: você é pastor? Eu falei, sou. Que bênção. E ela saiu pelos leitos, falando, nós temos um pastor aqui. E naquele dia, Deus me abriu uma oportunidade naquele hospital de falar de Jesus para todos os leitos. Eu tinha a minha agenda lotada, mas Deus tinha outra agenda para mim e usou a fé do pastor, que nós devemos imitar essa fé, para que a minha agenda e a vontade de Deus fosse cumprida na minha vida naquele dia. E isso, irmãos, é inexplicável. E isso é inexplicável. A fé que os pastores Josué e Ebenezer têm é uma fé que não se dá para explicar, porque eu não entendi. E se você me perguntar, mas você recebeu a notícia de que tinha que ficar lá a tarde inteira feliz? Não. Não. Mas... não. Mas a fé que o pastor tem
ele sabia que Deus tinha alguma coisa ali. Ele sabia. Ele simplesmente sabia. E, irmãos, o guardião sério, o pastor sério, ele vê coisas que ninguém mais vê. E por isso, nós temos que imitar essa fé. Temos que imitar essa fé. Às vezes sem entender. Às vezes um pouco chateado. Mas devemos imitar essa fé. Irmãos, é uma bênção fazer parte da igreja de Jesus. É uma bênção. Eu me lembro da primeira vez que nós conversamos sobre, vamos alugar uns brinquedos no dia 12, enquanto isso a gente faz algumas palestras na igreja para os adultos. E a fé do pastor foi, vamos fazer algo maior? E assim nasceu o projeto evangelístico chamado Catavento, do tamanho que é. E eu cheguei para ele falando assim, pastor, vamos alugar uns brinquedos no dia das crianças. Foi só isso. Mas o pastor, com a sua fé, dada por Deus e alimentada pelo Senhor, é essa fé que nós devemos imitar. Amém. E no começo da igreja, pastor Josué dizia, hoje a gente tem 30, domingo a gente tem 50. E olha o tamanho em que a igreja está. É essa fé que nós, como ovelhas, devemos imitar. Em terceiro lugar, o texto ainda diz, atentando para a sua maneira de viver. Nós devemos prestar atenção no comportamento do guardião que Jesus escolheu para administrar o púlpito dele aqui. Irmãos, uma coisa que sempre me tocou foi saber que o pastor Josué pregou no velório de sua filha. Que força é essa? Que maneira de viver é essa? Uma maneira em que coloca o Senhor em primeiro lugar. Uma força que vem do Senhor e a permissão dele para que essa força pudesse encher a sua vida para que ele conseguisse pregar no velório de sua filha. Nós devemos observar essas coisas. Amém. Nós devemos nos atentar para essas coisas. Irmãos, o pastor Ebenezer recebeu a igreja que só tinha tido um guardião por 60 anos. Os irmãos acham que foi fácil? Alguém aqui já viu o pastor Ebenezer de cabeça baixa, lamuriando, chorando, me perdoem a expressão, chorando as pitangas? É isso que nós temos que observar. É isso que nós temos que nos atentar, à sua maneira de viver. E eu que estou ao seu lado, eu vejo coisas e sei de coisas que ninguém sabe. Mas uma delas eu posso dizer, fica tranquilo. A sua incessante preocupação com a vida espiritual de cada um. De cada um. Aquela pessoa não está vindo. Aquela outra pessoa não está vindo. O que está acontecendo? Hoje veio menos gente no culto. O que está acontecendo? Vamos falar mais. Vamos lá. E nós devemos observar essas coisas, irmãos. O guardião que Deus nos deu enfrenta lutas aqui. Mas nunca chegou neste púlpito, assim como o pastor Josué nunca chegou neste púlpito de cabeça baixa. Sempre fortalecido no Senhor. E pregou a palavra do Senhor. Pastor recém-operado na Conferência das Mulheres. O pastor me ligou e falou, pastor, não vou conseguir ir, prega lá domingo à noite. Eu fiquei no sábado, o pastor Fernando no domingo de manhã, e seria ele no domingo à noite, mas ele operou e estava ruim. Chegou no domingo à tarde, pastor, eu que vou pregar.
Eu que vou pregar, é a primeira conferência das mulheres, eu não posso deixar de estar. E nós não sabemos as dores que ele sentia naquele dia, porque ele também não disse, mas ele veio e pregou. É isso que nós temos que observar. E diante dos sofrimentos, de sua dor, como é que o pastor reage? Na força do Senhor. É isso que nós devemos observar. E por último, o texto no versículo 17 diz assim: obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles. Os irmãos repararam que eu aqui não mencionei os pastores mercenários, os pastores que se aproveitam de suas ovelhas e da igreja. Sabe por quê? Porque nós devemos louvar a Deus todos os dias pela vida do pastor Josué, que nunca se aproveitou da posição que tinha para benefício próprio. Nós devemos louvar a Deus todos os dias pela vida do pastor Ebenezer, que às vezes abre mão de coisas e jamais se aproveitou da posição que tem para benefício próprio. Irmãos, a nossa realidade aqui com os 2 guardiões que já passaram por aqui é uma realidade diferente de muitos lugares, porque nós tivemos e temos pastores comprometidos com Jesus, comprometidos com a verdade, honestos, sinceros e verdadeiros. Louvado seja Deus. E obedecer ao pastor significa ouvir os seus conselhos, que é dado por orientação do Espírito Santo. E por isso que nós devemos nos sujeitar ao pastor. Esse é o modelo que Jesus deixou para nós como igreja. Jesus deixou. Não 1, 2, 3 vezes. Eu com alguns dilemas, eu chego para o pastor debaixo de oração e eu oro a Deus falando que o pastor seja a boca de Deus. E eu pergunto algo para ele, ele responde, eu falo, entendi, vou fazer exatamente isso. E o pastor ainda dá justificativas, mas para mim já não precisa mais, porque eu orei para que ele seja a boca de Deus. E, irmãos, cada vez que o pastor sobe neste púlpito, saiba, ele é boca de Deus. Ele se preparou, ele estudou, ele orou. E o compromisso do pastor antes de ser com você e comigo é com o Senhor Jesus. E nós somos privilegiados. Deixa eu encerrar. Existem 2 formas de se pastorear. Versículo 17. Existe a forma alegre e existe a forma sofrida. Para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. Quando as ovelhas não obedecem o pastor sofre. Sabe por quê? Porque o pastor sabe no que a desobediência vai dar. É a fé. É a visão que Deus deu a ele. E o pastor sofre, irmãos, quando a ovelha não o escuta, porque o pastor, ele não quer ver a ovelha sofrer. Até porque as ovelhas, como disse logo no início da mensagem, são de Cristo. O pastor é um guardião de Cristo aqui. E pastorear com gemido deve ser terrível. Na última sexta-feira, nós estávamos conversando sobre a igreja. E o pastor disse a mesma frase 2 vezes. E eu encerro com elas. O pastor disse o seguinte: a nossa igreja é uma bênção. Amém. E repetiu: a nossa igreja é uma bênção. Então lembrem, atentem, imitem a fé e obedeçam o pastor. Obedeçamos o nosso pastor. E nunca devemos nos esquecer do pastor Josué. Amém. Nunca. Que Deus nos abençoe. Curve sua cabeça, feche seus olhos.
Fale com o Senhor. Fale com Deus. Certamente, de alguma forma, Deus tocou a sua vida, Deus falou ao seu coração. E nesta manhã, eu quero convidar o irmão Antônio Vataro para chegar aqui à frente. Por favor, irmão Antônio, pode chegar. Os irmãos permaneçam em atitude de oração, por favor. Vou pedir aos pastores que se coloquem aqui na plataforma, por favor. O irmão Antônio virá. Pode vir.